Boa noite, pessoal, tudo bem? E aí, cheguei. Vamos conversar aí um pouquinho a respeito de qualquer coisa que vocês queiram saber a respeito de vistos, agendas consulares, né? Canadá, Estados Unidos, Austrália, Portugal, né? ETA, ETAs, vamos lá? Hoje eu tô aqui para responder qualquer coisa que vocês queiram saber. Tem gente querendo participar do vídeo aí? Ó, vamos lá, hein? Vamos conversar um pouquinho aqui. Quem sabe eu convido alguém aqui para vocês me perguntarem ao vivo. Eu deixo um ou outro entrar e fazer a pergunta presencialmente aqui, ó. Presencialmente não, né, gente? Participativamente aqui comigo. Hello, falei semana passada aqui. Entrevista em Brasília feita, embaixada muito organizada e visto aprovado. Oh! Congratulations! Parabéns! Visto aprovado, que coisa boa! Aí, tá vendo, gente? Notícia boa. Ó, tô esperando meu FOIA sair, que ansiedade. O FOIA demora um pouquinho, viu, gente? FOIA, como depende, né, de uma pesquisa feita pelo USCIS, demora um pouco. A gente tem alguns em andamento aí. Né? Se Deus quiser, vai sair, vai ser uma coisa boa que vai te ajudar muito, né? Bom, quais documentos não pode faltar? Não pode faltar para a entrevista do visto de turista. Então, o que não pode faltar de jeito nenhum é o comprovante do seu agendamento, a página de confirmação do seu DS-160, né? Que é o comprovante de que foi enviado, e o seu passaporte original. Esses não podem faltar. Se você tiver sem algum deles, você nem vai ser atendido, tá? Agora, documentos que te dão suporte, né, para entrevista, não é que eles são obrigatórios, mas eles são importantes para te dar um suporte, te ajudar, inclusive com a segurança, né, nas respostas. Então, a Mundial Vistos, por exemplo, assim como, né, o consulado, a embaixada americana, nós sugerimos documentos que comprovem, né, a sua estabilidade financeira, seus compromissos sociais, né, seus vínculos afetivos. Então, assim, comprovantes relacionados a seu trabalho, né, seus 3 últimos olerites, sua última declaração de imposto de renda, se você tem bens, móveis, imóveis que não estão declarados por serem novos, alguma coisa assim, que você leve aí os contratos, que você leve documentos à parte, né? Para casamento, para quem é casado, tem filhos, então leva certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, se não estão presentes, né, na entrevista principalmente. Para você que é estudante, né, faz uma graduação, pós-graduação, algum curso específico, documentos que comprovem, né, a matrícula nesse curso, enfim, né, tudo que possa demonstrar um vínculo. Então, é interessante que você leve todos os documentos relacionados a isso. Então, assim, melhor do que eu mesma, a gente está sugerindo aqui, né, alguns, mas você sabe, para quem é empresário, por exemplo, né, a cópia do contrato social, do CNPJ, enfim, né, onde comprova ali o quadro societário, onde ele faz parte daquele quadro. Para quem é autônomo, né, para quem é um advogado, por exemplo, levar a carteira da OAB, da ordem, mostrando que ele é um advogado, que ele é filiado à ordem, que ele está regular e exerce profissão. Então, para quem é um médico, né, a carteirinha do CRM, para quem é dentista, CRO. Então, assim, a gente sempre tá aqui sugerindo documentos, né, para te dar um suporte, para te dar segurança no momento da entrevista. Né? Que é isso que importa. Você tá ali no momento da entrevista super seguro para responder de forma, né, convincente, com autoridade, sabendo o que está dizendo, entendendo o que está respondendo. Tá bom? Oi, Fátima, tudo bem? Como está o agendamento para obter o visto
Minha irmã, para renovar o visto, está para quanto tempo? Bom, ó, os primeiros vistos, né, gente, eu entrei aqui hoje o dia inteiro, inclusive vou postar amanhã a agenda. Eu tenho que terminar de responder a caixinha de perguntas de hoje, que eu não consegui responder ela toda ainda, respondi parte, né, tô devendo, mas vou responder. E aí logo depois que terminar de responder, eu vou colocar a agenda do consulado americano. Mas para quem está renovando, são pessoas que estão isentas de entrevista, né? Para modalidade de isenção de entrevista. Aqui tem agendamento para a partir de sexta-feira, depois de amanhã, tá? Então, é importante que vocês saibam, e às vezes a gente nem consegue agendar porque a gente precisa de logística, né, para fazer a entrega da documentação. Então, a gente está agendando, por exemplo, para a semana que vem, mas tem vaga para isenção de entrevista a partir de sexta-feira, depois de amanhã. Agora, para entrevistas, tá? Vai depender do consulado que você escolher, claro. Mas, por exemplo, eu tô entrando aqui, vou dar uma olhada aqui agora para você. Mas, ó, tá normalmente tá a partir de outubro. Tem um ou outro que tem alguma coisa ainda, final de setembro, né? Uma desistência ou outra. Mas aqui, ó, vou te falar aqui exatamente como que tá. Eu tô entrando aqui, que aí é bom que eu falo agora, online. Brasília, a partir de 3 de outubro. Rio de Janeiro, a partir de 4 de novembro. São Paulo, tá falando que tem aqui em setembro, mas deve ser uma desistência, porque São Paulo tava mais pra frente. Recife, 1º de outubro. E Porto Alegre tá dizendo que tem ainda sexta-feira uma vaga, tá? Mas é muito importante, gente, a disponibilidade de entrevista, ela muda continuamente, né? Isso aí é online, a agenda, ela é online. Então, eu tô falando aqui pra vocês o que tem nesse instante, mas não pode, nós não podemos, nem o consulado, ninguém pode garantir, né, que as marcações aqui que eu tô dizendo para vocês agora, elas estarão disponíveis, né, após você pagar a taxa consular e realizar o agendamento, tá? É importante que vocês saibam disso. É uma agenda extremamente dinâmica. Vamos lá, Alex. O Alex está fazendo uma pergunta. Qual consulado está com aprovação mais rápida? Aprovação mais rápida? Bom, eu acho que não é essa a pergunta, né? Deve ser a agenda mais rápida, porque a aprovação todos têm todos os dias, né? Mas a agenda, que é o que eu acabei de falar para vocês, a mais rápida, pelo que parece aqui, é Brasília. Brasília parece que tá tendo vagas mais próximas para quem tem que fazer entrevista, tá? Mas como eu te falei agora, né, que eu tô olhando no sistema agora, amanhã pode estar diferente, tá bom? Olá, boa noite, paguei minha taxa consular hoje. Quando você paga a taxa consular, normalmente, né, o sistema tem que reconhecer esse pagamento, se ele foi feito no boleto. Então, dentro de mais ou menos 24 a 48 horas, você vai ter esse retorno aí, vai poder agendar, tá bom? Ótimo. A Marli tá falando aqui, ó, o que deve conter na carta convite feita por quem tem cidadania americana? Então, a carta convite, gente, ela não é uma carta formal demais. Ela é uma carta, né, mais informal, mas é um convite. Então, a pessoa deve informar o nome de quem ela está convidando, né? O passaporte de quem ela está convidando, o grau de parentesco, informar o endereço dela, se colocar à disposição para qualquer necessidade, né? Na assinatura, colocar o contato dela. Normalmente, uma carta você diz assim, né? Ao Consulado Geral dos Estados Unidos no Brasil. Ou já direciona ao consulado se já tem um agendamento marcado e sabe qual que é. E aí a pessoa informa que ela é anfitriã, que ela está convidando tal pessoa, portadora do passaporte tal, né? Para visitá-la, permanecer na casa dela durante X dias, com o objetivo de celebrar alguma coisa importante, né? Ou seja lá qual for o motivo, explica o motivo, tá? Se coloca à disposição, coloca o endereço dela, o telefone dela, enfim. É isso. Carta convite,
ela é interessante, mas assim, em poucos casos, em poucas entrevistas, um oficial consular pede para ver, um agente consular pede para ver, tá? Mas é legal ter em mãos, porque eu acho que é sempre um documento que vai te dar uma certa segurança, né? Então vale a pena, tá bom? O Léo tá falando aí, boa noite. No caso, todos esses documentos são xerox ou tem que ser originais? Léo, aqui ó, consulado americano, ele não fica com nenhum documento seu. Então o ideal é que você leve originais. Assim passa muito mais credibilidade, né? Genuidade você levando dos documentos originais. Agora, é claro que, por exemplo, o imposto de renda, ele é um digital, né, gente? Então, o que você vai fazer? É uma impressão. Mas, por exemplo, se você tem certidão de casamento original, certidão de nascimento de filhos, ou sei lá, original, por que não levar o original? Leva o original, né? Você vai levar e vai trazer, tá bom? A Marcela Barbosa. Infelizmente tive entrevista ontem. A minha bebê de 5 meses estava sem passaporte por não ser obrigatório. Mas a gente consular já travou e não deu sequência. Faltou um pouco de critério. Não entendi. Quando você pede um visto, Marcela, a identidade internacional da pessoa é o passaporte. Então, assim, minha filha nasceu, ela tem que ter passaporte. Agora eu tô entendendo aqui. Eu tô entendendo o que aconteceu. Eu tô tentando entender, tá, Marcela? Mas você queria incluir a sua bebê depois que ela nasceu numa entrevista que já estava marcada há mais tempo? Entendi. Bom, né? Eu tenho que entender melhor aqui. Mas seu consultor é o Lucas, né? Tá fazendo com a gente. Depois a gente entende seu caso melhor. Mas, enfim. Talvez você queira fazer agora junto com a sua bebê, né? O ideal é quando você, né, tem filho, principalmente menor, que é 100% dependente de você, que você faça junto com ele. O objetivo da viagem é junto. Agora, se é uma viagem que você tá indo, né, não pretende levar a filha agora, quando voltar, você vai, né, planejar uma viagem no futuro para fazer do seu filho, você pode tirar seu visto primeiro e depois você aplica o do bebê e faz com isenção de entrevista também, que é uma segunda opção e também não te dá trabalho nenhum porque, né, é um caso isento de entrevista. Desde que o pai e a mãe tenham o visto válido, o bebê, né, pode adquirir o visto aí sem precisar fazer entrevista nenhuma. Bom, vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Desculpa, me expressei errado. Índice de aprovação maior. Alex, eu imaginei. Então, índice de aprovação maior. É engraçado, né? Você acredita que eu já fiz essa pesquisa, mas não tem uma resposta sobre qual consulado ou embaixada americana no Brasil tem um índice de aprovação maior. Eu vou até ver aqui. Qual consulado, embaixada americana tem o índice maior de aprovação de vistos? Olha só. Eu te falo que o índice de aprovação de vistos no Brasil, de aprovação não, vamos falar assim, de negativa, né? É entre 10% e 15%, tá? Eu tô falando anualmente, tá? Então, o índice de aprovação, vamos falar assim, a nível Brasil inteiro, né, fica entre 85% e 90% dos requerimentos, né, anualmente, tá bom? Só que
Em nenhum lugar eu consigo a informação de qual repatriação, ou seja, qual consulado, se é o do Rio, se é o de Brasília, se é o de São Paulo, se, né, é o de Porto Alegre, de Recife, qual que seja. Qual que é a prova mais? Não tem essa informação. Eu acho até meio complicado realmente, porque imagina que eles informam uma coisa dessa. Todo mundo vai querer ir para ele. Aí vai acontecer um desequilíbrio, né? E consulado americano, querendo ou não, ele trabalha com jurisdição, né? A jurisdição de Minas Gerais, por exemplo, é o consulado do Rio. Apesar da gente poder, né, fazer a entrevista em qualquer consulado, ou até mesmo na embaixada em Brasília, a maioria dos casos são direcionados para o Rio, né, ou para São Paulo, também que está no Sudeste e está próximo por causa de acesso. Mas é isso. Qual o prazo após o cadastro posso pagar o agendamento da entrevista? Não, se fez o cadastro, você está falando do cadastro no sistema de agendamento, se você cadastrou, você já pode efetuar o pagamento, né? Desde que você tenha o requerimento preenchido, que é o DS 160, porque você precisa do ID, de um documento, de um número, né? Que é um código alfanumérico que precisa ser informado no momento de fazer o cadastro, tá? Então, primeiro passo, preencher o requerimento, conferir, revisar, ver que está tudo ok, se está tudo certo, é desse jeito que tem que ser. Aí, ok, vai lá, porque são vamos falar assim, são em lugares diferentes, distintos, né? Em portais distintos. Aí você faz o cadastro, paga a taxa, espera compensar, né? E efetua o pagamento. A não ser que você pague a taxa no cartão de crédito, que é cobrado em dólar, né? Hoje em dia muita gente não quer pagar no cartão de crédito porque cobra IOF, porque é uma operação internacional, né? Você vai pagar $185, né? E quando você paga no boleto, já é revertido em BRL. O que é isso? Já é revertido em reais, né? Então você não paga nada mais por isso. Hoje tá R$1.036, se eu não me engano, $185. Chegou a 1.073 semana passada, mas baixou um pouquinho essa semana, tá? É a hora, né, gente? Deu uma baixadinha, aproveitem. Inclusive, não é só isso, não. Aproveita que a taxa consular deu uma baixada, né? É pouca coisa, mas é 30 e poucos reais. E, além disso, o Mundial Visto está com uma promoção até o dia 30. Dia 30 é sexta-feira, depois de amanhã, né? Que é uma promoção que tá sendo conduzida de acordo com os medalhistas, né, da Olimpíada na França. O país que foi o melhor medalhista está com 10%, o segundo melhor 9% de desconto e o terceiro melhor não, porque é o Japão. Brasileiros não precisam de visto para o Japão, né, gente? O brasileiro parou de precisar de visto em outubro do ano passado. Então, Austrália, que era o quarto lugar. Então, vistos para a Austrália tá com 7% de desconto, vistos para o Canadá 8% de desconto, 9% de desconto, visto para os Estados Unidos 10% de desconto. Se eu não me engano é isso. Aproveitem. Meu nome é Kátia. Tudo bem, Kátia? Eu respondi, né, sua pergunta sobre o cadastro. Vamos lá, Simone. Meu visto foi negado semana passada. Com quanto tempo posso tentar novamente? Então, Simone, não existe essa regra, sabe? Com quanto tempo eu posso tentar de novo? Não existe. Mas é prudente fazer uma avaliação, né? Uma análise. Porque dependendo do que possa ter levado a negativa, né? É bom esperar um pouco, até para que as coisas mudem, para que você tenha mais chances numa próxima tentativa. Então, o importante é fazer uma avaliação, tá? Dependendo da avaliação, você deve esperar um pouco mais, às vezes, se a gente entender, né, que não é necessário, você pode aplicar de novo, a qualquer hora, tá? Então, meu povo, boa noite. Eles farão entrevistas juntos? Eles quem? Vamos ver a pergunta, deve estar mais embaixo. Meu nome é Kátia, estou tentando visto primeiro para depois.
se aprovado, fazer o da minha filha de 16 anos. Isso pode prejudicar? Eu fazer o meu primeiro e o dela depois? Obrigada. Não, não pode. Não é que causa prejuízo. O que eu até falei antes aqui e respondi para alguém. O negócio é o seguinte, quando você tá tirando um visto com sua filha, né, subentende que existe uma programação de viagem onde ela tá incluída, né? Você vai lá requerer o visto, você vai junto com ela. Agora, se você tá com uma programação de viagem que é sua em primeiro momento, né? E depois, em um outro momento, vai programar uma viagem para sua filha de 16 anos, ok. Você pode pedir separadamente, não é isso que vai negar ou vai aprovar, né? Afinal de contas, a gente tem aí várias linhas de pensamento. Vai depender do oficial consular que vai te entrevistar e de qual é a sua história, né? Porque se a viagem é sua, você tá tirando nesse momento e ela tá ficando, ela é um vínculo, ela é uma filha, isso, né, em certo ponto é bom. Mas se ele perguntar, quem vai viajar? Ah, eu e minha filha. Mas por que a sua filha não tá tirando visto agora também? Entendeu? Então pode soar estranho. Então vai depender da situação, tá? Tem que ser analisado. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Boa noite, eu posso fazer um pacote com uma agência de viagem e hotel antes de pedir o visto? Isso pode facilitar ou só posso fechar com a agência depois do visto em mãos? Bom, vou te dar uma dica, que inclusive o próprio consulado tem lá no site da embaixada, isso que eu tô te falando. Quando a gente vai requerer um visto americano, que é uma autorização, né, para entrar no Brasil, que não é direito de ninguém, é uma cortesia, né, a gente passa por uma avaliação, você corre o risco de não conseguir, concorda? Né? Então imagina que você contrata uma agência de viagens, uma viagem, o hotel e tudo mais. E aí vai lá e faz a entrevista e infelizmente não consiga o visto. Você vai ter prejuízo, né? E um prejuízo desnecessário, porque não há nenhum tipo de obrigatoriedade em você obter um pacote de viagens para os Estados Unidos antes de obter o visto. Você tem que ter uma pretensão. Então, o que é uma pretensão? Você saber o que de fato você quer fazer lá, quando quer fazer, quanto tempo quer permanecer, né? E o destino que você quer ir. Mas adquirir passagem, hotel, ingresso para Disney, qualquer outro tipo de custo, esse você deve esperar mesmo, né? A entrevista passar e você ter o visto aprovado. Porque o consulado ele não vai se responsabilizar por nenhum tipo de prejuízo que você vier a ter, né? Então você está assumindo um risco sozinho. Tá bom? Boa noite. Como é esse desconto? A Rita tá perguntando. Ô Rita, vou te dar uma dica aqui, ó. Amanhã você chama a gente aí na nossa bio, tem o contato, tá? Do nosso departamento comercial, da loja. E os meninos, assim, trabalham super bem. Você pode conversar com qualquer um deles e eles vão te explicar. Mas eu vou te falar aqui. Olha, gente, a promoção, começou dia 15 e ela é válida até 30 de agosto, tá? 30 de agosto é depois de amanhã. É o seguinte, quem tá tirando visto para os Estados Unidos, quem quiser solicitar o visto para os Estados Unidos, que foi o primeiro lugar medalhista, né, nas Olimpíadas agora na França, tem 10% de desconto. Quem quiser solicitar um visto para a China, que foi o segundo lugar, né, de número de medalhas, né, é 9%. E quem quiser tirar o visto para a Austrália, que ficou em quarto lugar, mas porque terceiro era o Japão não precisa de visto, a Austrália tem 8% de desconto. Eu acho que eu até falei um pouco errado, né, quando eu falei antes, mas é isso. É só usar um cupom que está disponível na loja virtual da Mundial Vistos e ativar, né? Na hora que você comprar, colocar lá no carrinho, você coloca o cupom que está disponibilizado lá. E aí você vai ter o desconto. E é ótimo, viu, gente? Porque desconto de 10%, 9% e 8% é desconto bom, né, gente? Bom, vamos lá.
Eu vou responder mais umas duas. Hoje é um dia que eu tô muito corrida, então eu não posso demorar. Nossa live hoje foi assim pra constar, porque eu tinha que vir vocês, né? Mas eu vou preparar uma live bem legal pra próxima semana com um assunto bem diferente, tá bom? Aqui, ó, qual é o valor ideal para que a pessoa deve ganhar para solicitar um visto para os Estados Unidos? A gente não existe essa resposta, né? Um valor ideal. O que é ideal para você solicitar um visto para os Estados Unidos e ter grandes chances de aprovação? Primeiro é você ser estável financeiramente. O que é isso? Estabilidade financeira, né? Você ter no Brasil um trabalho, né, um salário, vamos falar, agradável, apropriado, que você consiga pagar as suas contas, se manter, né, durante o mês e poupar, né? Porque você poupando, você acaba tendo disponibilidade de recurso para realizar a viagem. Então, você leva, né, no dia da sua entrevista, lá, um comprovante do seu investimento, né, da disponibilidade do recurso, você leva lá um comprovante da sua poupança, né, além de comprovar os seus ganhos mensais. Porque se você tem uma vida no Brasil, né, estável financeiramente, isso já é um ponto muito positivo, porque te ajuda, né, a deixar claro que você não vai precisar, né, você não vai querer, não vai ter interesse de ficar nos Estados Unidos para fazer algo irregular, né? Ô, gente, desculpa, eu tô fazendo a live aqui na empresa, alguém bateu ali, pá, vocês escutaram? Mas aqui, meu staff que já foi ali resolver. Então, vocês entenderam direitinho? A Agna tá falando aqui, ó, boa noite. Colocar no 1060 que vou para Nova York é bom ou seria o melhor Orlando? Olha, Nova York e Orlando são dois destinos espetaculares no meu ponto de vista e dois destinos extremamente turísticos, né? Com quem que você tá indo? O que é que você vai fazer? De fato, qual que é o seu desejo? É ir para Nova York ou é ir para Orlando? Eu já conheço os dois. Então, assim, né? Não é que um é melhor que o outro, um vai aprovar e o outro corre risco que não. Não, né? Você tá indo com quem viajar? Você tá indo família? Tem criança envolvida? Então, assim, Orlando é um destino, né, mais família, mais diversão, mais lazer, né? Nova York é um destino mais multicultural, né? Um destino assim... Eu já viajei com meus filhos já foram para Nova York pequenos também. E a gente patinou no gelo, no Central Park, a gente fez um tanto de programa, né? Fui no Museu de História Natural, que tem aí nos filmes, a gente tem vários filmes, né? Que tem um Museu de História Natural. No Zoológico, que tem também no Central Park. Então, assim, depende, né? Num lugar é um pouco diferente do outro. Mas são dois lugares turísticos, tá? Se na entrevista eles perguntarem se tem parentes nos Estados Unidos, mesmo sendo ilegais. Gente, parente, o que é parente, né? O que o requerimento da S-160 ele te pergunta? Você tem parentes imediatos nos Estados Unidos? Parente imediato é irmão, pai, mãe, filhos. Esses são os parentes. Minha conexão ficou baixa, voltou, né, gente? Acho que deu uma pausinha aí. Mas se você tem um parente, né, ilegal nos Estados Unidos, independente de qualquer coisa, quem vai ser avaliado é você. Se você tem no Brasil motivos fortes para voltar, mesmo que você tenha lá um parente legal, alguma coisa assim, no Brasil, o que te espera aqui, precisa de você, você tem que voltar,
Isso ficou claro na entrevista? Grandes chances de você obter o visto. Eu já tive um tanto de cliente, não, um tanto, vários, inúmeros, com familiar lá. Mas tem uma situação agradável no Brasil, tem motivos fortes para voltar, né? Então, a pessoa tem o visto aprovado, tá bom? A negativa, ela é muito mais relacionada a isso do que a ter um parente que tá ilegal lá, tá? Bom, CNPJ aberto há 2 anos e meio, tem a procuração da empresa, é um ponto para comprovar vínculo, sim, né? Uma empresa aberta com funcionários funcionando, faturando, precisando da sua administração, é um ponto positivo a seu favor, né? É um vínculo. Tive meu visto com vocês, só tenho a agradecer. Ai, Ana, muito obrigada pelo agradecimento. A gente que agradece, viu? A escolha, né? A gente tá aqui para servir vocês. Você não dá sorte com as lives, cada dia é um rolo. Você acredita? Mas é porque eu tô fazendo uma empresa, né? E tem dia que tem obra, e como aqui é comercial, a obra só pode ser depois das 18 horas, das 19. Aí eles aproveitam para bater um prego, para trocar uma luz, bem na hora que eu tô fazendo live. E eu não sei porquê, bem na quarta-feira. Mas ok, parou, tá tudo lindo aqui agora. Tem até um tempinho que não acontece nada. Mas é isso aí. Ô, gente, bom, eu vou parar por aqui, porque já são 19h36. Hoje minha live eu tô com um tempo curto mesmo, mas aqui eu quero agradecer vocês por tudo, pela presença, pela participação. E é isso. Se alguém quiser participar mesmo comigo, eu chamar aqui, a gente conversar, vocês podem se manifestar aí, que eu vou começar a chamar. Tá bom? Porque aí eu permito que você faça a sua pergunta ao vivo, eu respondo ao vivo também, aí depois a gente dá uma oportunidade para uma outra pessoa. Vamos combinar assim a partir da próxima semana, tá bom? Então é isso, gente. Ó, um beijo no coração de vocês, eu agradeço muito pela participação e até semana que vem.